Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje, a recomendação do quadrinho Primavera em Chernobyl, publicado aqui no Brasil pela editora Geektopia, que conta com arte e roteiro do Emanuel Lepage. Mas antes de falar sobre esse quadrinho, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Em abril de 2008, juntamente com um grupo de ativistas e artistas, o Emanuel, ele acaba indo para uma zona de exclusão de Chernobyl, que é considerado aí o maior desastre radioativo da humanidade. Ele vai justamente para poder documentar como pessoas estariam sobrevivendo nessas zonas de exclusão, já que a imagem que se passava até então e que era o que ele conhecia, que esses locais eles estavam inóspitos e de certa forma não havia qualquer tipo de vida em vários aspectos nesses locais. E o que nós passamos a acompanhar a partir dos desenhos e de todo o diálogo que se segue nesse quadrinho é que o Emanuel ele acaba se surpreendendo com o que ele vê e ele vai retratar isso por meio de arte. Então ele vai, de certa forma, documentar tudo o que ele vê e é impressionante as coisas com que ele precisa lidar. Então as descobertas que, de certa forma, são impactantes para esse quadrinho, para que ele seja desenvolvido e que ele acabe causando essa surpresa tanto no Emanuel, que foi e viveu tudo isso, e principalmente para o leitor, que onde você, obviamente, você é exposto ao algo próximo, né, do que você imagina, que seja basicamente um lugar destruído e que essas pessoas que por algum motivo ainda vivem nessas zonas de exclusão, que elas às vezes podem passar por alguma dificuldade, já que o local passou aí por um dos acidentes que ficou conhecido, né, como mortal para diversas pessoas, para todo tipo de seres humanos que se encontravam no local e nas imediações. Então, você acompanha aqui no quadrinho que existe uma perspectiva um pouco diferente sobre isso e principalmente que se mostra muito diferente do que a mídia acaba divulgando. À medida que você avança nas páginas de Primavera de Chernobyl, você acaba se impactando de certa forma com o que o Emanuel vai registrando ao longo dos dias. Isso é muito interessante porque dias antes de ele partir para essa viagem de documentar através da sua arte, ele tinha alguns questionamentos que são bem pertinentes, até mesmo para quando você pega esse quadrinho e você lê a sinopse, e você imagina o que ele poderia retratar nesse local, que não fosse um ambiente inóspito, então um local em que essa beleza natural que ele acabou retratando em alguns momentos aqui, e que foi de certa forma uma surpresa para ele, que longe de tudo, isso não poderia existir, isso não existe, já que toda a forma em que Chernobyl é retratada, você vê que as imagens que são apresentadas através da mídia são de um local que dificilmente as pessoas poderiam sobreviver. E obviamente que o local onde o Emanuel ele vai e onde ele pode retratar tudo que está aqui no quadrinho, você percebe uma certa diferença no aspecto principalmente artístico e da realidade que ele acaba retratando aqui nas páginas desse quadrinho, que existe algo diferente. Então você percebe, e aqui mesmo no roteiro, ele demonstra essa surpresa, já que ele imaginava que
ele fosse chegar num local totalmente morto e que dificilmente ele teria algo, por exemplo, em cores para que ele pudesse retratar, já que ele estava, né, se preparando para trazer algo como um documentário de algo totalmente triste que fosse simplesmente reforçar essa imagem que todos nós temos em relação a Chernobyl. O que o Emanuel consegue retratar ao longo do quadrinho de uma forma até poética e que vai andar ali muito próximo dessa reação inesperada que ele tem ao ver que ele vai encontrar coisas muito diferentes daquilo que ele imaginava. Então, de certa forma, ele estava ali preparado para encontrar morte nesse local, mas ele também encontra vida em retrospecto ao que ele acredita que seria essa sua forma de documentar. Então, a partir do momento que ele percebe essa dualidade das coisas e principalmente como ele enxergava esse local desde que as notícias sobre esse acidente foram divulgadas, ele vai retratar isso através da sua arte. Então, por isso que eu acho que aqui ele assume um ponto de vista muito mais poético em relação à arte, uma vez que esses desenhos que ele faz, ele assume uma responsabilidade muito grande a cada traço, a cada pessoa que ele decide retratar e levar para esse trabalho que desde o início ele está levando muito a sério, mas que acaba tendo e sendo levado por um outro caminho. Então, no início, ele estaria ali retratando um local inóspito, com um solo, digamos, morto, uma vegetação morta, e ele acaba se deparando com algo muito diferente e que, em muitos momentos, ele não imaginava sequer que ele precisaria utilizar cores para representar esses locais. Então, essa é uma discussão interessante que o quadrinho traz, justamente dessa imagem que nós temos sobre Chernobyl, sobre o que aconteceu. Todos nós sabemos que, de fato, foi um acidente com várias consequências para diversas pessoas. Então, esse quadrinho ele acaba documentando um ponto de vista que vai mais para o lado de te surpreender e principalmente de trazer consciência sobre o estado que realmente se encontra, essa zona de exclusão. E aí aqui o Emanuel, com essa linguagem poética que ele leva para a arte, então você vê aqui um ponto muito mais carregado de sentimento ao retratar esses locais e essas pessoas, que algumas pessoas também são retratadas, mas acho que justamente toda essa questão da primavera nesse local se torna muito mais forte a partir do momento que ele entende qual é o verdadeiro objetivo dele como um dos artistas que estariam ali para documentar a vida 20 anos após o acidente de Chernobyl. Apesar de ter sido um acidente muito sério, o que o Emanuel traz para esse quadrinho é que algumas dualidades, então, ele retrata, obviamente, a morte, mas ele também retrata aqui o renascimento dessas zonas de exclusão e, de certa forma, a arte dele que ele utiliza muita aquarela, então isso traz um aspecto muito singelo ao longo das páginas para essas grandes paisagens que ele acaba criando para retratar e documentar a Chernobyl. Então, de certa forma, esse quadrinho ele tem um aspecto muito mais conscientizador de toda a narrativa que ele percorre. E aqui existem bons diálogos, ele está sempre explicando as motivações, mas aqui com certeza não é porque é um quadrinho, porque seria muito óbvio que um quadrinho ele precisaria convencer o leitor pela sua arte, mas eu acho que aqui a arte ela assume um aspecto muito, muito importante
já que é uma representação desse local, desse acidente, e de certa forma ele vai mudar a opinião de quem vai ler, não sobre a gravidade do acidente, não só sobre as consequências que essas pessoas que estão nessas zonas de exclusão elas precisaram lidar, mas principalmente de mostrar essa dualidade que eu falei anteriormente, mas muito mais focado no renascimento desse local, o que é muito importante e de certa forma não é que seja piegas dizer isso, mas é um quadrinho que além disso fala muito sobre esperança, sobre confiança e a questão de você estar sempre ali esperando dias melhores, mesmo diante de uma catástrofe tão gigantesca quanto foi esse acidente. Aqui em Primaveras de Chernobyl, o Emanuel, ele inclusive, ele vai entrar em alguns questionamentos em relação ao seu trabalho como artista. Ele acaba se questionando como ele poderia retratar a radiação, então aspectos mais intrínsecos ao que aconteceu. Ele tem essa sensibilidade de como eu vou representar isso, como eu posso fazer isso de forma respeitosa às pessoas que foram atingidas, como as pessoas que vão ler essa obra e que vão ver esses desenhos, eles vão entender toda a gravidade a partir da minha arte e principalmente sobre esse retrospecto que ele acaba passando, que ele vai para um objetivo, obviamente ele acaba cumprindo, mas ele é muito surpreendido com o que ele encontra e principalmente com o resultado final desse quadrinho. E aqui, apesar de não ser uma obra didática, não é algo que você vá pegar para estudar sobre o acidente, ele traz algumas referências, cita algumas referências literárias, mas esse não é o objetivo dele. Eu acho que é muito mais para mostrar uma perspectiva diferente de algo que é tão difundido pela mídia, mas que existe um olhar aqui artístico que sobrepõe e, obviamente, com personagens que são acrescentados e que viveram esse caos, né, essa catástrofe desse acidente e que em muitos momentos eles estão ali justamente com a esperança de dias melhores, ou acaba que eles estão se adaptando a essa nova realidade, mesmo 20 anos depois, quando o Emanuel, lá em abril de 2008, vai para fazer esse documentário sobre essas zonas de exclusão. Para finalizar, fica a super recomendação de você ler Primaveras em Chernobyl, do Emanuel Lepage. É um quadrinho assim sensacional, com uma arte incrível, com um roteiro mais incrível ainda. Eu acho que ele assume um tom autobiográfico muito interessante, já que essa experiência do Emanuel você consegue acompanhar em alguns aspectos de forma muito emocionante, com tudo que ele vai vivenciando e que ele transforma isso nesse quadrinho. Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de reforçar os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a outras pessoas. Tem vídeo aqui no canal toda quarta às 18 horas, todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assiste os vídeos do Recomendo Ler até o final e até o próximo.